Meu nome é Ananda Camargo. Eu me formei em 2011 na UFMG, no curso de Arquitetura e Urbanismo. Quando eu formei, o noturno estava começando, então eu me formei no diurno. Hoje eu trabalho na Agência Metropolitana, mas eu também trabalho como autônomo, né? Eu moro no município de Caeté, então eu tenho o meu escritório lá e eu dou aula. É uma escola técnica, chama Fundação Educacional de Caeté, e aí lá eu dou aula para os cursos técnicos em edificações e técnica em mecânica para matéria só de AutoCAD. Eu saí muito do porquê eu escolhi arquitetura. Quando eu estava mais ou menos na 8ª série, eu gostava muito dessa parte de decoração de festa. E aí eu fiz o ENG e fiz a Federal e passei nas duas. E aí realmente eu comecei a UENG, eu fiz 2 semestres de UENG. E aí o segundo semestre na UENG, né, design de ambientes, foi junto com o primeiro semestre da arquitetura. E aí nesse momento eu vi que não era o design de ambientes que eu queria. Que eu queria mesmo era arquitetura, que eu gostava mesmo era de projetar. Não que eu não faça projeto de interiores, eu faço, mas eu gosto mais da concepção. Eu decidi, larguei a UENG, tranquei, não voltei mais. E segui a carreira da arquitetura. No meio tempo, eu até cheguei a cogitar uma engenharia civil, mas eu fiz também, depois que eu formei, eu fiz um semestre de engenharia civil. Não é a minha praia, definitivamente. Eu gosto da arquitetura, eu quero trabalhar com arquitetura. Gosto da parte de obras, por isso eu fui um pouco para a engenharia, mas é a arquitetura que é o meu foco. Eu tinha mais dificuldade com as áreas de patrimônio, assim, sabe? Nunca fui muito fã. Não que eu não goste do patrimônio, eu gosto do patrimônio, mas eu não gostava muito das matérias ligadas ao patrimônio, assim. Então eu tive mais dificuldade. E aí a facilidade para as áreas de projeto e de urbano, né? Eu sempre tive mais facilidade para as matérias de urbano, que eram poucas na minha grade curricular, mas eu sempre gostei mais. A ideia do estágio é para você testar as várias áreas que tem em qualquer carreira. Então, eu tinha a ideia de que eu precisava fazer vários estágios em diferentes escritórios para eu ter a experiência em diferentes áreas e saber qual delas eu queria seguir. Então, eu comecei fazendo estágio na prefeitura de Belo Horizonte e a gente fazia um trabalho super chato, mas que era bem legal porque era em conjunto, mas o trabalho era o cadastramento para IPTU. A gente pesquisava muitos acabamentos, sabe? E a gente fazia medições. Então a gente ia para a rua, conheci Belo Horizonte inteiro fazendo isso, né? Hoje eu tenho uma facilidade no município de Belo Horizonte com as regiões por causa disso. Não era um trabalho arquitetônico, mas era um requisito, era ser estudante de arquitetura para esse estágio. E era uma turma de 16 estagiários, então a gente aprendia muito uns com os outros, né? E com os nossos chefes. Depois eu fui fazer um estágio no escritório que só fazia aprovação no município de Belo Horizonte. Então eu passei a gostar muito dessa área, tanto que quando eu formei foi a primeira área que eu fui, foi fazer só aprovações de projetos em municípios. Hoje aprovar um projeto no município de Belo Horizonte é muito chato, então eu estou realmente saindo um pouco disso por causa da burocracia mesmo do município em questão. Depois eu passei por um escritório que trabalhava com interiores. Realmente não é mesmo a minha praia foco, faço, mas não é. E aí eu fui para o último escritório, foi onde eu estava quando eu formei, que era fazer compatibilização de projetos. Que aí eu acho que é uma área super bacana da arquitetura, da concepção, que é a gente achar os problemas da arquitetura de uma obra antes deles acontecerem. Que é como se fosse o gerenciamento, né, de todos os projetos, que é uma das funções do arquiteto, que é gerenciar todos esses projetos. Então hoje, quando eu faço os meus projetos, em todas as minhas propostas comerciais, eu já tenho. Faz parte do escopo do meu projeto entregar o projeto arquitetônico aprovado e o projeto compatibilizado. Mesmo que seja uma casinha de 69 metros quadrados, 70 metros quadrados, entrego ele compatibilizado antes deles começarem a obra, né? Um pequeno projeto executivo, assim, né? E aí formei nesse lugar, né? Então aí passou a ser a carreira profissional. Depois desse estágio da compatibilização, quando eu estava lá, eu formei e aí continuei lá, depois de formar. Eu tive, todo mundo tem, né? Lógico.
Mas quando eu tava, esse último estágio que eu fiz, eu entrei nele, eu estava no 8º período. Então, antes de entrar nesse, eu tinha, porque o lugar que eu estava, eu sabia que não seria contratado. O 10º período nosso era só TCC. Então, eu não precisava ir à faculdade, eu ia à noite e tal. Então, esse escritório, no finalzinho do 8º, começando o 9º, eles já me contrataram por um período um pouco maior. E aí, no 10º período, eu trabalhava 8 horas por dia. Então, eles me contrataram como arquiteta e aí eu já sabia que eu ia formar e eu ia continuar lá. Eu não ia ter problema. Eu ia ter problema, assim, com uma carteira assinada, se eu quisesse, mas que não é... Eu acho que o arquiteto que quer formar para trabalhar com carteira assinada vai ter que ralar. Principalmente para ganhar o piso e tal. É difícil. A gente tem a ver muito aí, auxiliar, né? Assistente de arquitetura, mas o arquiteto mesmo é muito difícil. E aí eu fui contrato como arquiteta, trabalhando por hora, mas recebendo a hora trabalhada do arquiteto, do profissional formado. Então, para mim foi muito bom, porque eu já estava no mercado, né? Então, assim, nos últimos períodos eu não tive esse medo, mas porque eu já estava no mercado, sabendo que eu ia continuar. Eu tive esse medo quando eu larguei um dos meus empregos, por um estresse pesado. Eu larguei um dos meus empregos com 3 anos de formada e voltei para Caeté. Aí eu tive esse medo. Eu falei, agora é por minha conta, que é o medo que todo mundo tem quando forma. Agora eu tenho que me virar, eu tenho que entrar no mercado, eu tenho que pagar minhas contas, e aí eu tive esse medo. Depois de muito tempo, hoje eu tenho 8 anos de formada, eu faço agora em agosto, eu consigo um reconhecimento no município, né, no nome do profissional. Mas demora. E é com muito trabalho. Ó, eu tive, no urbano, eu gostava muito da Jupira. Eu tive um professor que me ajudou muito e que sempre assim, até hoje eu converso com ele, que é o Eduardo Cabaleiro, que é da área de projeto, ele não é do urbano, ele é engenheiro civil. E aí ele é da área de projeto. E tem vários, assim, que até que inspiram a gente, né? Assim, eu tive a Alcacil, e aí gostava muito da matéria dela, que era uma matéria mais periferia, assim, era uma coisa mais bacana, pelo menos comigo, no meu ano foi. E tem uma professora que foi minha orientadora, que, né, adoro ela de paixão, não sei se ela tá lá ainda, realmente ela eu passo, não tem muito contato, que é a Estael Alvarenga. Ela é da área do urbano, e quando eu fiz meu TCC todo, a Estael me orientou, ela era minha orientadora, mas tinha a Cristina do projeto, que foi até a banca minha, foi com a Cristina. Mas se for falar hoje, vamos por 3, né, que eu acho, que eu gosto muito lá, com certeza a Jupira, a Estael e o Cabaleiro. Nesse caso, assim, eu queria seguir o urbanismo, né, quando eu formei, mas não tinha esse mercado aqui, ele era muito difícil. Igual hoje a gente vê milhões de empresas de parcelamento do solo, milhões, aqui em Belo Horizonte mesmo tem várias. Quando eu formei não tinha. E aí, quando eu formei não tinha agência, né? A agência começou no ano que eu formei, então não existia regulação urbana grande. Então, a opção que tinha era São Paulo. E não era uma opção minha ir para São Paulo. Aí eu fui para a área de projeto, né, que era a área que tinha, que eu gostava, que era a área da concepção. Eu não tenho assim uma definição quando isso é natural, eu acho, né? Quando você está no curso, tem aquelas matérias que você identifica, que você não identifica. Eu sabia com certeza que eu não queria trabalhar com patrimônio. Acabei trabalhando depois, quando eu fui trabalhar na prefeitura, que era o meu último emprego. Eu fazia parte do conselho de patrimônio, então eu tinha que barrar as pessoas que queriam destruir o patrimônio. Fiz isso com muito prazer, mas não é uma área que eu queria trabalhar, com certeza não. Eu cheguei na agência através da prefeitura, eu era a técnica que analisava os projetos, a aprovação de projetos, tanto de imóveis, né, tanto de edificações, quanto de parcelamento do solo na prefeitura de Caeté. E a primeira vez que eu vim aqui, eu já apaixonei com o que a agência fazia, que acho que era o que nós do urbano queremos fazer, que é ordenar o solo. Aí fiquei conhecendo o pessoal, né, daqui e tal. Aí o pessoal me chamou, né? Eu tava com o meu currículo aqui e tal, tive umas indicações. As atribuições aqui, a gente mais presta um apoio às prefeituras municipais no parcelamento, na organização, né, do solo dos municípios. A função aqui não é muito atender aos proprietários de terreno, não. A nossa função é auxiliar o município nessa questão, que a gente tem muitos, nós temos 34, né, municípios que a gente
auxilia, e aí desses 34, um pouco 70% não tem um corpo técnico dentro da prefeitura que saiba, né, que entenda disso. Então a nossa função principal acho que é essa. Com a arquitetura, acho que a nossa maior dificuldade é o cliente. Eu tinha uma professora que falava que a gente tinha, quando a gente chegava o cliente que ele tinha muitas ideias, o cliente chegava cheio de foto, de revistas, de não sei o que e tal, que ela cobrava 2 vezes. Que ela primeiro tinha que cobrar para ela convencer aquele proprietário, né, que aquele projeto não dava certo, que aquilo era revista, que aquilo não funcionava, e depois para ela fazer o projeto para ele. As pessoas veem muito... chega pra gente com aqueles projetos mirabolantes, né, aquelas casas maravilhosas e que não tem funcionalidade nenhuma. E aí, o meu foco na arquitetura não é fazer projeto de revista. Tem arquitetos que fazem isso, até lá no município tem. E aí, quando a pessoa chega para mim e quer um projeto de revista, eu encaminho e falo, olha, você vai procurar tal profissional, porque esse tipo de projeto eu não faço. Eu acho que é essa a dificuldade, assim, é lidar com o cliente mesmo. E as burocracias, né? Burocracia sempre é difícil, mas hoje eu estou do outro lado da burocracia, eu sei que ela precisa existir. Acaba que é a mesma coisa, porque aqui eu estou do outro lado, né? Quando eu faço um projeto, eu estou do lado que eu estou atendendo uma necessidade do proprietário. Hoje eu estou do lado de cá, eu tenho que defender o Estado, eu tenho que defender o município. Então eu estou do outro lado da burocracia. Então por isso que eu falo que eu entendo os dois lados da moeda, porque a gente precisa ter esse lado burocrático, que é o que eu faço aqui hoje, que é fazer as pessoas cumprir uma legislação. Ela é boa sempre? Não, não é. A maioria das vezes as legislações municipais são precárias mesmo. Mas é a que existe e a gente precisa atender. Você fazer um proprietário entender a função social da propriedade é um pouco difícil, sabe? Mas eu acho que essa é uma dificuldade grande que a gente tem aqui. Eu acho muito tranquilo, assim, é uma coisa que eu me descobri dando aula. Nunca imaginei. Foi uma necessidade, um amigo me precisava do professor lá e falou, Nanda é arquiteta, vai dar aula de projeto. Aí eu fui e cheguei e adorei, e tem 5 anos que eu dou aula já, desde 2014. Eu não sei, assim, é porque eu falo que quando a gente dá aula de uma coisa que a gente gosta, eu tô lá dando aula de uma coisa que eu gosto, que eu faço o dia inteiro. Então não é aula, eu chego e explico para os alunos, passo para eles o que eu tô cansada de fazer. Né? Se você me perguntar, daqui a 5 anos, o que você quer estar fazendo? Eu pretendo ainda estar aqui. Mas, caso eu não esteja, eu pretendo estar com o meu escritório em Caeté e pretendo estar com referência. Assim, você chegar no município e falar, preciso de um arquiteto, quem tem? Nanda, é isso que eu pretendo. Se não for daqui a 5 anos, se eu ainda estiver aqui, eu ainda não vou conseguir fazer isso, né? Porque a gente precisa de tempo para isso. Mas se não for daqui a 5, que seja daqui a 10. Né? A minha ideia é estar com uma carreira consolidada no município, assim, na região, né? Em projetos arquitetônicos. Eu falo que não são projetos, as pessoas me perguntam muito isso, mas eu acho que a nossa função é mais fazer soluções arquitetônicas, né? Acho que o nome não seria projeto, seria soluções arquitetônicas. Porque muitas vezes as pessoas não precisam de um projeto mirabolante. Elas precisam resolver um probleminha, né, simples de arquitetura e que eu gosto muito. Tudo. É tudo muito diferente, né, da iniciativa privada. Eu comecei na privada, né, apesar da prefeitura de Belo Horizonte, mas a gente era estagiário, então a gente não tinha essa pressão, né, que a gente tem depois. Mas quando eu estava na iniciativa privada, eu brigava muito com as prefeituras, assim, eu chegava e discutia, falava, olha, não tem jeito de atender isso que vocês querem, não tem jeito de fazer isso que vocês querem. E aí, de repente, eu estava do outro lado da moeda, né? Quando eles me chamaram para trabalhar na prefeitura de Caeté, o dia que eles me chamaram, eu falei, por que esse povo quer que eu trabalhe aqui? Sabe, eu tô sempre brigando. E aí eu entendi que era justamente por isso. Porque eles precisavam lá dentro de uma pessoa que brigassem com as outras do lado de fora, como eu. Que tivessem argumentos para discutir com pessoas igual eu, que chegava lá para discutir. Eu me senti realizada em saber que eu estava lá dentro defendendo interesses de muita gente, do coletivo, sabe? Porque é isso que a gente faz nos órgãos públicos. A gente tem que defender não os nossos interesses, que é o que a gente faz como iniciativa privada. A gente tem que defender o interesse do coletivo. E isso é bacana, né? Assim, é atender a legislação? É. Porque é através da legislação que a gente consegue, né, ser democrático com o coletivo. E aí eu passei a entender muito mais o lado privado. Hoje eu desenvolvo um projeto para aprovação com um outro olhar. Claro que o terreno é daquela pessoa, a propriedade é daquela pessoa que ela comprou.
mas a gente ainda precisa atender um coletivo. Quem quer seguir a carreira da arquitetura, eu acho que acaba que é experiência mesmo, assim, sabe? É trabalhar em outros escritórios, é fazer estágio mesmo em diferentes escritórios. Se tiver a oportunidade de fazer em 2 ao mesmo tempo, né? O pessoal que é noturno, acho que é mais tranquilo. A gente não aprende na faculdade o que a gente precisa na prática. Infelizmente, a gente não aprende. Na faculdade, a gente tem várias teorias, mas a gente precisa praticar. E eu acho que é com estágio que a gente consegue isso. Agora, no urbano, infelizmente, é estudo. No urbano, a gente tem que estudar. A gente tem que estudar legislação, a gente tem que estudar textos, artigos de todo mundo que já tentou aquilo ali, né? Já fez um estudo de como aquilo ali funciona. Tem prática? Tem, mas tem que ter estudo urbano. Não tem jeito, é um estudo constante, é pós-mestrado, é especializações na área. O urbano acho que é mais teórico mesmo, não tem muito jeito. Carreira acadêmica, quem vai seguir a carreira acadêmica é teoria também. É uma coisa que eu não fiz na faculdade, porque eu nunca imaginei que eu ia fazer isso. Eu não fiz uma bolsa de estudo, eu não fiz mestrado, eu não fiz doutorado e também ainda não pretendo fazer. Quem quer seguir a carreira acadêmica tem que começar desde já e aproveitar isso na faculdade. Né? Na Universidade Federal tem muita porta para isso. Muitas bolsas, muitas extensões, muitas pesquisas. Então, aproveita, porque depois de formar não tem jeito mais, que foi o meu caso, né? Nenhum foi pro urbano. Em órgão público, igual eu sei que tem mais uns 2 trabalhando em prefeituras municipais e a maioria abriu escritório próprio. Alguns eram de interior também, voltaram, uns foram estudar no exterior, fazer pós, assim, nenhum foi pro urbano. Vocês têm muito mercado, não? Não, não tenho. Eu falo que a gente tem os arquitetos que a gente vê hoje, né, que são referências, aí são arquitetos de revista, e eu não tenho essa característica de fazer projetos de revista. Então, eu não tenho aquele arquiteto que fala, me inspirei nesse arquiteto, não tem. E aí, os que a gente se inspira, né, que a gente vê, raramente o projeto que a gente vê, que a gente gosta, raramente ele tem o nome, né, daquele profissional, porque não são projetos que são feitos para serem divulgados, então o nome do profissional nem aparece. Tem vários projetos que a gente vê, que a gente gosta, vários, né? Lógico, isso é lógico que tem. Até de urbano, várias soluções que a gente recebe aqui, urbanas. Eu recebi outro dia que o cara que fez o projeto é um ambientalista. Então o projeto do loteamento é maravilhoso, né? Tem tudo que a gente queria receber. Mas se perguntar o nome dele, eu não sei. O nome do profissional que fez, eu não sei. Tem algumas soluções arquitetônicas que a gente encontra por aí, mas que não tem um nome. Falar, eu amo esse arquiteto, eu recebo todos os projetos, eu leio todos os textos desse arquiteto, não tem. Eu leio mais dos meus professores do que dos arquitetos, com certeza. Acho que são as referências que a gente tem, esses professores. Quando eu falei que eu ia fazer arquitetura no meu colégio, eu olhava para mim e falava, o que você vai fazer com isso? O que isso faz? Eles tinham o hábito de procurar no município profissionais que estudavam, que trabalhavam nessa área para conversar com a gente no colégio particular. E aí, não acharam. Não tinha um arquiteto no município para conversar comigo. E aí eu sempre tive isso na faculdade, que eu queria formar e voltar para lá. Eu queria trabalhar lá. Tem uma demanda grande que as pessoas não sabem. Eu falo que hoje as pessoas estão conhecendo mais o profissional de arquitetura. Quando eu formei, eu escutava muito isso assim, eu tô precisando fazer um projeto da minha casa, é você que faz ou eu contrato um engenheiro, né? E aí eu falava, não, sou eu que faço, o engenheiro vai fazer para você o cálculo de estruturas. A concepção do projeto é função do arquiteto. Hoje a gente tem uma procura muito grande pelo profissional arquiteto. As pessoas já conseguiram entender a diferença, assim, a maioria, né? A grande maioria, pelo menos lá no município. Então, hoje tem a demanda nos municípios. E, inclusive, tem a demanda da iniciativa da pública, né? Muitas prefeituras que a gente lida aqui não tem. A gente tem aqui, por exemplo, prefeituras que a pessoa que aprova o projeto de parcelamento do solo lá não tem informação. Pelo que eu vi, assim, muito de longe, o CAL parece que ele está em cima um pouco agora dos concursos públicos, né? Nos municípios, para a exigência do arquiteto. Então, isso é bom para a gente, porque está exigindo, né, pelo menos um arquiteto dentro das prefeituras.
E é um mercado muito gostoso. Você trabalhar no município, nos municípios pequenos, né? Você consegue acompanhar, né? Eu falo que você está na capital, você faz um projeto, é difícil você acompanhar aquela concepção ali, você ficar indo todo dia. No interior, não. Eu vou nas obras, mesmo que eu saia um sábado e passe na frente das obras todas. É muito bom, assim. E tem muita demanda. Não pensem que não tem, porque tem. E eu falo que basta a gente começar. Quem tem a ideia, né, de ir para o interior, não fique reprimido. Tem um mercado, é claro que não é um mercado que a gente tem de valor, né, da capital. Mas a qualidade de vida talvez é melhor do que o valor do mercado. Eu posso falar isso de carteirinha.